Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão? Estão bem? Eu também estou bem. Mas é o seguinte também, as pessoas, o ser humano é um serzinho complexo, não é tão simples de entender e lidar com ele. Então, no último programa, 2 dias atrás, no domingo, eu disse que estava tomando um analgésico, um relaxante muscular para minha tendinite. E realmente funcionou. Consegui tirar a escada dali, porque eu consertei um probleminha que eu tinha na cortina. E ainda estou tomando analgésico, falta mais um dia para terminar. E a dorzinha já começou a voltar da tendinite, porque eu percebi o seguinte: eu tomei o remédio, a dor passou, dorzinha não, uma dor considerável, que de vez em quando me sentia impedido de fazer várias coisas, até de fazer caminhadas, até de ler um livro, porque eu não conseguia nem segurar um livro na mão, porque a dor era tão forte que o braço tremia, eu todo ficava cansado, impossibilitado, a dor se transmitia pelo corpo, muito, muito forte. A dor começou a passar, eu comecei até a me alimentar melhor, vontade de cozinhar, vontade de agir. E eu já fiquei novamente sentado na minha cadeira, totalmente sedentário. E a dor mesmo com analgésico começa a voltar, claro, porque eu só solucionei a consequência e não a causa do problema, que é o sedentarismo, a falta de exercício. Então, de nada resolve solucionar o sintoma se não tratar a doença, a causa do sintoma. Isso em relação à minha tendinite, que não é só no braço, eu na verdade já tenho várias questões musculares por causa da minha sedentarice total e preguiça. Então eu hoje gravei um vídeo de mim fazendo exercícios de mim e coloquei na agenda para amanhã fazer exercícios. Porque não vai adiantar eu ficar tomando analgésicos e relaxantes musculares se não corrigir a causa do problema. E por isso vamos a mais um Falando de Tudo, número 10, gravação número 10 do programa Falando de Tudo, do projeto de vida, de sinceridade minha comigo mesmo e com os outros, com as outras, com o mundo. Falar de tudo. Falando de Tudo é um projeto não só para o YouTube, mas também de vida, de minha honestidade para comigo mesmo, para com os outros, as outras, para com o mundo. E esse Falando de Tudo de hoje, por sugestão de um dos participantes deste programa,
é sobre depressão, que tem sintomas, mas é uma causa, é uma doença. E eu quero, então, dedicar este programa a atender esta sugestão deste participante, Ryugals, uma coisa assim, é o apelido que ele usa. Podem dizer o nome de vocês, tá? Acho que não tem problema, tá? Mas como quiserem. Eu agradeço a sugestão dele. Este é um tema que precisa ser tratado. Acho que ele é importante nos dias de hoje. Ele é bastante comentado. As pessoas estão tentando conhecer este tema mais profundamente por ele ser comentado, por ele ser aparentemente frequente na sociedade, inclusive entre jovens, e é importante que todos se preocupem com ele. É um tema que é uma doença que talvez esteja aumentando ou aumentada em relação a antigamente. E talvez antigamente não se desse esse nome para este problema. Mas ele existia também antigamente. Ele existe desde que, me parece, existe a humanidade, ou a sociedade, talvez. A humanidade em termos mais urbanizados. Não sei, eu não pesquisei, eu não conheço. É muito importante também que eu diga logo no início, eu não sou médico, psiquiatra. Tenho algumas experiências com a psicologia. Eu li alguns trabalhos sobre psicologia, introduções. Eu tive a grande oportunidade de, lá na minha juventude, lá pelos 23 anos por aí, eu tinha uma amiga que estudava psicologia e eu ajudei ela na correção, na edição, inclusive naquele tempo na datilografia de um trabalho dela de faculdade de psicologia que ela precisava entregar. Era um trabalho bastante importante para a faculdade dela, que tratava de diagnóstico de um caso em que ela foi fazer o diagnóstico, e era um trabalho também para a faculdade, um trabalho em que ela diagnosticou uma paciente que estava com uma neurose, mas com um pouco de esquizofrenia. Então eu acompanhei todo esse trabalho, verifiquei com ela todos os passos da diagnose, que tinha contra-diagnose, e do que ela sugeria, no caso daquela mulher, como diagnóstico e como um tratamento. Era um trabalho de faculdade, mas eu aprendi muito. E sempre me interessei muito pelas conclusões, pelas teorias do Freud e Jung, que sempre
sempre faz um contraponto ali, o psicanalista Freud, o psicólogo Jung, tinha um contraponto, e eu sempre me interessei bastante, fiz um trabalho de pesquisa sobre Rogers, a terapia em grupos. Bem, então eu não sou especialista, tudo que eu disser aqui não é palavra de uma pessoa especializada, mas sou uma pessoa que também tenho experiência de vida no aconselhamento pessoal de algumas pessoas e grupal também, onde eu mesmo verifiquei e estive em contato com pessoas que se achavam depressivas. Nos últimos tempos as pessoas falam muito, eu sou um pouco depressivo, eu sou depressivo. E verifiquei, pela minha leitura, pela minha observação, pelo que eu descobri sobre o que é depressão, sobre o que não é depressão, que o diagnóstico não é muito fácil de fazer. Que algumas pessoas se acham depressivas e elas não são depressivas. Outras pessoas não se acham depressivas e carregam muito. Olha, quem sabe, se pegasse a pessoa que diz que não é depressiva, levasse num psiquiatra, ele diria sim, você é depressiva. E então eu tenho uma certa caminhada que eu posso ver. E também vou adicionar nos primeiros 3 comentários deste vídeo, que eu mesmo vou colocar, ali links que levam a um site chamado Saúde da Mente, que daí é um médico mesmo falando sobre o assunto. Talvez não seja o melhor, mas foi o que eu vi de um site só falando sobre esse assunto. Então vamos lá. Programa 10 do projeto Falando de Tudo. Antes de iniciar a falar sobre a depressão, a doença, a depressão, o que é, sintomas, como tratar, como observar, como ajudar a pessoa que está com sintomas depressivos. No vídeo passado, do domingo, o programa 9009, eu falei lá sobre a questão moral, de algumas interpretações morais. E como o tempo estava apertado naquele programa, eu não fiz a reflexão final sobre a questão moral e religião. Então, se alguém lembra daquele programa, eu só vou colocar um pequeno adendo para terminar aquele programa que eu não fiz naquele dia. E deixe-me dizer uma coisa: moral e religião devem se manter mutuamente críticas uma à outra, porque moral não tem que separar moral e religião. Parece que é a mesma, que a moral vem da religião automaticamente. Não. São 2 produções humanas
independentes que podem se ligar, mas não necessariamente. A moral pode usar a religião para se justificar. E a religião pode ser usada para justificar uma moral que não necessariamente pertence ao fundo teológico, à base teológica daquela religião. A moral pode estar distorcendo a religião, porque a moral às vezes é mais conservadora que a religião e torna a leitura religiosa mais conservadora do que ela deveria ser na sua base original. Estão entendendo? Moral e religião não são automaticamente a mesma coisa. A religião, às vezes, tem um outro conteúdo que a moral, com sua ideologia política, às vezes está forçando a religião. Pense nisso. Isso é sobre o programa passado. Vamos então ao programa para hoje. Depressão. Naquele trabalho que eu fiz para a minha amiga que fazia faculdade de psicologia, isso então há quase 40 anos atrás, e que eu ajudei ela a editar o seu trabalho de faculdade de psicologia. Lá eu aprendi que na feitura do diagnóstico, os psicólogos, não sei se em todos os cursos é assim, mas no curso dela tinham que dar também um contradiagnóstico, ou seja, o que não é que esta pessoa tem de doença. Porque às vezes podem haver sintomas que parecem indicar uma doença e não, e se você olhar rapidamente vai achar que é aquela doença e não é, e aí você faz o tratamento errado da doença. Então, contradiagnóstico de depressão. Depressão não é uma tristeza. Tristeza é algo comum em todos os seres humanos. Precisa haver o momento da tristeza. Você tem uma grande perda, um cônjuge, uma cônjuge, um namorado, uma namorada, um filho, uma filha, uma pessoa muito amada, um bem valioso, se queima, sei lá, acontece uma coisa, emprego, isso gera uma tristeza profunda. Eu já perdi uma cônjuge, já tive perdas grandes. A perda da cônjuge, e quando eu vejo outras pessoas perdendo pessoas amadas, eu já tenho uma experiência como isso é. Dá uma tristeza enorme,
mas ela dura um tempo, certo? Mesmo as perdas de pessoas muito amadas duram uma semana, um mês, e começa a diminuir. 2 meses, 3 meses, e chega um ponto em que a tristeza já foi absorvida. Mas durante aquele período, a pessoa fica realmente deprimida, mas não, ela está triste. Tristeza ainda não é indicação de depressão, mesmo quando são mais longas, né? Agora, se ela não passa nunca, se você não percebe um trabalho, essa tristeza pode ter desencadeado, junto com outros elementos, uma depressão. Muito antes, uma brabeza enorme, um mau humor que não passa, pode indicar uma depressão. Uma pessoa muito agitada, que está sempre muito braba, pode indicar uma depressão. Você acha, essa pessoa é braba, essa pessoa não é deprimida. Olha, mas também pode não ser depressão. Uma pessoa que é muito tranquila, que não se agita facilmente. Às vezes pessoas dizem, ela parece deprimida, ela não move, não fica. Pode não ser, pode ser, a pessoa é assim mesmo, calma. Mas também pode ser. Uma pessoa que se abala logo e fica abatida com qualquer problema, pode não ser sintoma de depressão. Pode ser só um problema de autoconfiança, mas também pode. Depende muito de algumas reações. Então, não se apresse em dizer esta pessoa é deprimida, esta não é. Ou, cuidado também, eu sou deprimido. Não, pode não ser depressão. Podem ser outros problemas mais simples. Então, existem contradiagnósticos para depressão. Aí simplesmente a pessoa é mais calma, mais comedida, aí você, ela é meio deprimida. Às vezes a pessoa não quer sair de casa, ela está deprimida, ela é deprimida. Não. Depressão é um negócio um pouco bem mais sério, tá? Então, cuidado com diagnósticos de depressão. Eu não sei fazer diagnóstico de depressão. Eu posso ficar desconfiado de algumas coisas e vou observar. Vou me manter próximo a esta pessoa. E se eu desconfiar que é depressão, eu vou tentar ajudar esta pessoa com calma,
com calma e sugerir a busca de um médico. Mas eu tenho que conhecer bem esta pessoa. Eu vou, nos vídeos que eu vou deixar os links, ali é um médico falando. E ele vai dizer como ajudar uma pessoa que você acha que está deprimida. Conversando com ela, sendo sincera, mas quem faz o diagnóstico de depressão, quem pode tratar a depressão não é você, é um médico, uma médica, de preferência psicólogo, psiquiatra. Esse é um problema no Brasil, né? Conseguir um psiquiatra. É difícil conseguir qualquer médico. Imagine um especialista. Vocês sabem como é. Mas existem trabalhos. Existem, por exemplo, os CAPs, que são Centros de Atendimento Psicológico Social. E existem tratamentos para a depressão. Mas eles têm que ser diagnosticados. E esse diagnóstico não pode ser feito assim. Por um leigo, por uma leiga. Não sou eu, não é um amigo, uma amiga que diz se há depressão ou se não há depressão. O que precisa é uma conversa honesta e sincera e que tenha essa sensibilidade de ver até onde é algo meio que normal, e aí você pode ajudar. E quando é uma coisa meio constante, meio doentia, aí você tem que ajudar a encaminhar para uma profissional da saúde psicológica, emocional, mental, e este vai definir se é ou se não é depressão, e depressão precisa ser tratada da maneira correta. A depressão, 70% das vezes até tem cura, e às vezes precisa de tratamentos mais longos para que a pessoa consiga sobreviver melhor, viver melhor. No programa lá eu vou também colocar um dos links, desses links vai falar sobre as causas da depressão. Por exemplo, a depressão é uma doença que tem causas, tá? Lá aquele médico que vai estar no link, ele vai falar sobre 4 causas principais, tem 7, dizem também. Mas, por exemplo, a depressão, ela não é uma fraqueza da pessoa. A depressão pode ter causas genéticas, inclusive. Se há, por exemplo, pais, avós com depressão, visivelmente depressão, né? É uma possibilidade. A genética tem uma participação nas ocorrências de depressão. Então, você pode ajudar a pessoa a lembrar, escuta, na tua família tem alguém assim que possa ter tido depressão? Você pode ajudar a encaminhar por aí. A depressão pode também ter gatilhos.
A depressão nunca tem uma causa só, tá? Atenção. A depressão, então, a genética pode ser algo que indique que pode. Aquele médico lá fala em 30% de possibilidade, assim. É uma possibilidade, não é nada automático. A depressão também pode estar ligada a eventos estressores. Às vezes, algo aconteceu na vida daquela pessoa que, sabe lá, a machucou profundamente, nem ela lembra. Podem estar até na sua infância. Agressões, abusos, que a marcaram muito profundamente, que ela nunca falou para ninguém, e nem ela tenta se lembrar. Seriam causas aí emocionais, né? Eventos estressores que a marcaram profundamente. Mas sabe-se lá o que aconteceu com esta pessoa que nem ela lembra, mas que está na sua memória mais dolorosa. E que a estão marcando em tudo que ela faz, vai fazer, que ela vê. E estão tirando o gosto dela por viver. Eu preciso falar disso. Gosto de viver. Podem ser atividades tóxicas. De tudo que é tipo de atividade tóxica. Trabalho em ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, que a incomodam demais, que fazem mal para aquela pessoa. Mas às vezes ela não pode sair, tem que continuar com aquela atividade. Pode ser um vício dela, pode ser algo no ambiente que ela vive, até familiar. Atividade tóxica, ambiente tóxico, que ela esteja vivendo e que lhe tire a vontade de viver. Pode ser também uma deficiência hormonal. Nosso corpo produz hormônios que nos movem, nos motivam, nos dão ímpeto, libido, que nos dão a força de viver, nos dão o tesão de viver, de trabalhar, de levantar da cama pela manhã, de fazer coisas. Os hormônios, sim, muito famosos na adolescência e que são fundamentais. Abafar o fogo neuronal, o fogo hormonal do adolescente. Isso não pode. Os hormônios têm que fluir na vida. Para que a gente tenha ânimo como esse que eu estou manifestando aqui, porque eu gosto do assunto. Gostar. Os hormônios nos fazem gostar, ou ter medo, ou ter
ânsia de fazer as coisas, ter vontade, ter os hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas. Esse é um fator importante do nosso corpo. E às vezes os hormônios estão em baixa. E daí cria uma crise meio geral que vira depressão, que é uma depressão hormonal. Às vezes é só. Às vezes não é isso, tá? Às vezes a pessoa só perdeu a vontade, sei lá, de namorar, ou qualquer coisa assim. Mas às vezes é porque está faltando hormônio. Os hormônios que fazem isso acontecer são a serotonina, que nos dão forças para essa vida. Eu nem sei o direito que fazem esses hormônios, tá? Como é o nome da outra? Noradrenalina e a dopamina. A dopamina é ligada ao prazer. Então, se esses 3 hormônios estão em falta, isso o médico psiquiatra, que lida também com química, ele vai descobrir, ele vai ajudar a tratar essas questões hormonais. E também causada por genética, eventos estressores, atividades tóxicas, deficiências hormonais, ou também alterações cerebrais e neuronais. Sabe que o nosso cérebro, ele recebe o que vem dos nossos sentidos, visão, audição, gustação, tato. Eu citei os 5. Audição, visão, olfato, gustação e tato, ele recebe por ondas elétricas. Mas lá dentro, os neurônios, células cerebrais, neurônios, células muito especiais, elas não se comunicam mais por energia, elas se comunicam por neurotransmissores, por química. Essa é uma coisa fantástica, né? Os neurônios, eles se comunicam um com o outro por química. Esses neurotransmissores, eles largam uma química um para o outro, e assim eles se comunicam milhões de coisas em pouquíssimo tempo, mas por química. E às vezes nessa química falta alguma coisa. Mas é o médico quem vai definir o que ele precisa tratar, se é depressão, e o que ele precisa tratar. E normalmente é mais de uma coisa ao mesmo tempo. Pode ser uma memória de eventos estressores, mais química cerebral, ou atividade tóxica, mais deficiência hormonal. Pode ser 2, 3 causas, talvez mais. Quem sabe definir o que é e se é doença, se não é uma coisa comum da vida, se é doença, depressão, e como deve ser tratado, é o médico.
Você, leiga, apenas pode indicar e acompanhar ao médico. Então, sim, é uma doença, é tratável e tem que ser tratada. Tem que ser. Pela qualidade de vida e até porque ela realmente pode ser até perigosa. Ela faz a pessoa ficar sem força. Por quê? Nesta doença está incluído uma questão muito séria que tira a vontade de viver. E eu diria que a consequência mais séria que eu posso ver para uma pessoa é que a depressão tira a sensibilidade ao belo. Uma pessoa que não encontra mais belo nas coisas, às vezes ela não precisa encontrar o belo nas mesmas coisas que eu, que por exemplo, ouço uma linda música e fico emocionado, a pessoa, bom, ela não gosta de música, mas eu vejo que ela gosta de belo porque ali adiante ela vê um jogo de futebol, uma coisa, uma pessoa, e ela diz, isso aqui é bonito, mas não gosto da obra de arte que eu, mas essas pessoas ainda têm sensibilidade ao belo. Uma característica da pessoa depressiva é que ela não vê mais graça em nada. Nem no raiar do dia, nem no caminho para o trabalho, nem no seu trabalho, ela não vê mais nada de belo, de útil, de interessante. Esta pessoa está com uma característica de depressão. Preste atenção nesta pessoa. Esta sim, talvez você deva dizer, parece depressão. A insensibilidade ao belo, que pode estar sendo o sintoma da depressão, que você não sabe ainda a causa. Você tem que indicar ao médico, à médica. E com essa insensibilidade ao belo, que pode ser qualquer coisa, ela não vê mais graça em nada, essa insensibilidade ao belo causa o vazio da vontade. Essa pessoa perde a vontade de tudo. Ela não vê mais graça em nada. O vazio da vontade aumenta cada vez mais o vazio em volta dela. Se antes já era um vazio de sensibilidade ao belo, agora se torna um vazio de motivação para tudo. Tudo para aquela pessoa não tem mais graça. Nada tem mais graça. Ela começa a achar o mundo um lugar vazio de vida. E assim ela começa a se achar um lugar, uma pessoa vazia
de vida. Imaginem o sentimento que isso traz. Aliás, isso não tem consequências só psicológicas, emocionais. Começa a ter consequências físicas. A gente vê que a pessoa não tem mais vontade de comer, ou come demais, porque ela ou dorme demais, ou não tem mais, ou o sono dela é perturbado, porque ela não tem nem comer, nem dormir. Esta pessoa está entrando num buraco que fisicamente já começa a destruir ela, que destrói as relações pessoais daquela pessoa, as relações com o trabalho, as relações com o mundo. Essa pessoa já está muito doente. Ela já começa a fazer um caminho para a morte. Estão entendendo? E por causas que não são assim, cria força, porque ela não tem mais como reagir. Ela já está, o vazio da vontade já começa a virar um vazio do desejo de viver. E a coisa aí começa a se tornar perigosa. Você concorda comigo? Por isso, o diagnóstico sério de depressão quando é feito, e a gente deve procurar, se uma pessoa mostra sintomas, deve procurar indicar e acompanhar, se for necessário, ao médico, à médica, psicólogo, psiquiatra. E parece que há muitos casos de depressão aumentando, porque o mundo não é um lugar fácil, o mundo moderno, principalmente. Só deixa eu dar um exemplo. Quantas profissões antigamente um jovem tinha para escolher quando chegava à fase de escolher profissão? Conforme o ambiente onde ele morava, ele tinha talvez 10 profissões para escolher. Assim. Quantas tem hoje em dia? Quantas faculdades se tem para um jovem tem para poder escolher? Uma centena? Quantos empregos diferentes? 1000? Antigamente eram 20, talvez. Né? Hoje em dia, o jovem quase não consegue optar, o mundo complica, a sobrevivência complica. Então, eu imagino que pode criar, e com estressante ao mundo, com tanta informação acontecendo, o mundo mudando muito rápido, sim. Então, a gente presta atenção com a depressão. Nem tudo é depressão, mas quando é, imagine chegar a esse ponto do vazio da vontade, a insensibilidade ao belo. Então, é uma doença que, quando está instalada, tem que ser tratada. Tem tratamento. Às vezes,
muitas vezes cura e às vezes tratamentos longos. Diz o médico ali, alguns casos para o resto da vida. Mas que seja. O tratamento vai ajudar a superar os casos, pelo menos aqueles que são graves e que podem até levar ao suicídio. Porque o suicídio chega junto com esse vazio da vontade que cria o fim das forças. Que é quando a pessoa diz, não tenho mais forças para viver num mundo tão vazio. O fim das forças, ele chega. Sim. Porque não por culpa da pessoa, mas todas as forças dela estão bloqueadas pela depressão. Este ponto é terrível. Eu não lembro se eu já vi uma pessoa nesse ponto, mas perto eu já vi. Em que a pessoa não, assim, por uma perda grande, diz, eu não tenho forças para aguentar isso. Não, isso passa. Quando a pessoa mostra na sua vida. Não, ela mostra no seu rosto, na sua falta de poder tentar mais uma vez. Ela mostra, não, para mim acabou. Eu não tenho mais força para nada. Nunca mais nem quero ter força. Eu não tenho mais força para querer ter força. Ela já nem diz isso, ela demonstra. Aí a doença chegou ao fundo. Nada mais para aquela pessoa faz sentido. Ela nem. Não é que ela diz não tem sentido filosoficamente, não, né? O vazio da vontade. A pessoa entrou numa escuridão total. Não vê mais graça, não vê mais beleza, não. Então, fique mais atento. Não diga para a pessoa tenha força, não. Converse com as pessoas. Quando você percebe uma coisa, uma tristeza muito longa, um desânimo, converse com a pessoa. Não fique tentando tirar a pessoa da depressão. Avalie com a pessoa o que está vendo. Precisa de ajuda médica? Ou o que eu posso te ajudar? Tem lá um linkzinho que vai ser como ajudar a pessoa. E se for depressão, a melhor ajuda é a médica, a de profissionais.
Um adendozinho para esta reflexão sobre depressão. Religião é incompletude. Tem gente que acha que a religião cura doenças psicológicas, psiquiátricas ou carências emocionais. Não é assim. Todas as pessoas passam, têm sentimentos de incompletude porque elas são incompletas. E às vezes têm doenças. A religião, ela, por amor, ela ajuda a pessoa. A religião não cura problemas que são, por exemplo, médicos, químicos. Para isso existem os especialistas, os médicos, psiquiatras com suas químicas, e os médicos, psicólogos com suas terapias. A religião não torna a vida de ninguém perfeita. Muito menos através de magias. Não pense que pessoas que participam de uma ou outra religião, que sejam cristãs, estão livres de doenças genéticas, químicas, ambientais. Todas as pessoas podem ter depressão e não é um problema de deficiência religiosa. Um grande abraço ao nosso participante que sugeriu esse assunto. Se não está totalmente claro, conversamos mais profundamente. Eu fiz um resumo conforme algumas coisas que eu sei, outras posso ter deixado passar. E também fiz um resumo também conforme as minhas experiências e também conforme o que eu sinto sobre essa doença, que existe de verdade. Pode até não ser tão frequente como se acha, como se diz, mas existe de verdade e atinge qualquer pessoa, longe ou perto de nós. E pode até nos atingir. Um grande abraço e beijo a todos vocês. Até a próxima chance. Até o próximo programa, daqui a 2 dias, possivelmente. Então, na quinta-feira. E talvez seja sobre aborto, drogas e casamento homoafetivo que a sociedade brasileira está discutindo e deve discutir. Um beijão.